Fique de pé, você que já abriu. 1 João capítulo 3, verso 11 ao verso 24, a palavra de Deus diz assim: Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que amemos uns aos outros, não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e assassinou seu irmão. E por que assassinou? Porque Caim praticava o mal e seu irmão praticava a justiça. Portanto, meus irmãos, não se surpreendam se o mundo os odiar. Se amamos nossos irmãos, significa que passamos da morte para a vida, mas quem não ama continua morto. Quem odeia seu irmão já é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem dentro de si a vida eterna. Sabemos o que é o amor, porque Jesus deu a sua vida por nós. Portanto, também devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tem recursos suficientes para viver bem e vê um irmão em necessidade, mas não mostra compaixão, como pode estar nele o amor de Deus? Filhinhos, não nos limitemos a dizer que amamos uns aos outros. Demonstremos a verdade por meio de nossas ações. Com isso saberemos que pertencemos à verdade e nos tranquilizaremos quando estivermos diante de Deus. E ainda que a consciência nos condene, Deus é maior que nossa consciência e sabe de todas as coisas. Amados, se a consciência não nos condena, podemos ir a Deus com total confiança e dele receberemos tudo o que pedirmos, pois lhe obedecemos e fazemos o que lhe agrada. Este é o seu mandamento, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e amemos uns aos outros, conforme ele nos ordenou. Aqueles que obedecem a seus mandamentos permanecem nele e ele permanece neles. E sabemos que ele permanece em nós, porque o Espírito que ele nos deu permanece em nós. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus e Pai, obrigado, Deus, por lermos a Tua palavra nesta manhã. Obrigado, ó Pai, porque desde o início desse culto o Senhor tem falado com cada um de nós. Pedimos ao Senhor que o Senhor ainda continue a trabalhar nos nossos corações, trabalhar no nosso entendimento, para que entendamos a Tua palavra e entendendo, ó Deus, que possamos sair daqui e amar os nossos irmãos ainda mais. Nós oramos confiados no Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Eu não sei se você tem notado, mas durante esse mês de janeiro nós temos na igreja trabalhado acerca das disciplinas cristãs, acerca de coisas relacionadas à vida do crente, à vida daquele que recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador. O pastor Antônio começou falando sobre a oração, que um crente, ele sabe o que é a oração, e ele então se dirige a Deus de forma correta, de forma saudável. Também nós ouvimos com o Mateus sobre o discipulado. Faz parte da vida cristã, da minha e da sua vida, acompanharmos pessoas, conversarmos com pessoas e conduzir essas pessoas até o Senhor Jesus. Também nós ouvimos aqui no domingo passado sobre como um cristão cuida da sua casa, como ele educa os seus filhos, e isso à luz da palavra de Deus. E nessa manhã nós vamos ver um pouco sobre o amor aos nossos irmãos. É importante falar que a Bíblia ordena a mim e a você, nós os servos de Deus, a amarmos o nosso próximo. Isso significa que nós devemos amar, além dos nossos irmãos, também os nossos inimigos, como vai dizer o próprio Jesus no seu Sermão do Monte. Mas aqui João se limita a falar com a igreja sobre o amor da igreja pela igreja. O amor entre nós. O amor entre aqueles que receberam Jesus como Senhor e Salvador. É sobre isso que nós vamos falar nessa manhã. E quando nós falamos em amor, se você olhar para o dicionário da nossa língua portuguesa, você vai ver que está dito que o amor é um sentimento
no qual nós queremos ver a outra pessoa bem. Isso é amor de acordo com o nosso dicionário. E sim, isso é verdade. Está dito o seguinte: o amor é um sentimento que faz com que uma pessoa queira a outra pessoa bem. Agora, irmãos, o amor não é apenas um sentimento, no qual nós o sentimos e guardamos dentro de nós, no qual nós apenas queremos o bem de uma outra pessoa. Mas o amor, ele precisa ir além de um sentimento interno. O amor, ele precisa ir, de fato, de verdade, em direção a outra pessoa, aquele que é alvo do nosso amor. Falando de sentimento, por exemplo, nós temos a ira. A palavra de Deus diz que a ira também é um sentimento. Mas, ao contrário do amor, a ira sim é um sentimento que nós precisamos conter. Vai dizer a palavra de Deus que nós vamos irar. E diz lá em Efésios capítulo 4, verso 26, irais, mas não pequeis. O que significa isso? Significa que a ira é um sentimento e ela está assim dentro de cada um de nós. Em momento ou outro nós iremos sentir ira. Mas o que a palavra de Deus diz é que nós não podemos externalizar essa ira, ou expressar essa ira, ou aplicar essa ira para com o outro. Irmãos, quando nós falamos de ira, ela é um sentimento, é interessante a gente perceber que, por exemplo, até o nosso Deus Todo-Poderoso, ele sente uma ira. Veja, mas a ira que Deus sente ou tem é uma ira santa, é uma ira justa, é a ira que vai contra aqueles que não reconhecem o Filho dele, Jesus, como seu Senhor e Salvador. Então, é a ira que vai gerar condenação eterna para aqueles que não receberem Cristo Jesus. Também, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sentiu ira. Quando Jesus sentiu ira dentro de si, a ira contra o pecado. Por exemplo, você se lembra quando Jesus chega no templo em Jerusalém, e estão fazendo do templo uma casa de comércio, estão fazendo ali um lugar de vendas, e Jesus então pega um chicote de cordas, entra no templo e destrói tudo aquilo, derruba tudo aquilo. Jesus expressando, externalizando a sua ira contra algo que estavam fazendo contra o próprio Deus. Você vê Jesus também irado quando Jesus está diante dos escribas e fariseus. E você vai lá para o capítulo 23 de Mateus, e você tem ali Jesus falando com aqueles homens de forma bem brava. Jesus estava bravo com aqueles homens, raça de víboras. Como vocês fazem isso e não fazem aquilo? Como vocês dizem cumprir a lei de Deus, deixando parte da lei de Deus de fora do seu cumprimento? Jesus estava irado. Mas é importante lembrar, irmãos, que Jesus ele se ira não contra aquelas pessoas necessariamente. Jesus se ira contra o pecado daquelas pessoas. Portanto, a ira de Jesus é uma ira contra o pecado. Olhando para essas duas situações, falando de sentimentos que há dentro de cada um de nós, a ira é um sentimento que eu e você, servos de Deus, nós também podemos sentir. Mas de que sentido? Contra o pecado. E nós também precisamos condenar. Precisamos ir contra aquilo que vai contra a palavra de Deus. Agora, a ira, ela se limita a isso, para nós que somos cristãos. A ira, ela não vai, ou ela não pode ir contra o nosso semelhante. Ela não pode ir, muito menos, contra o nosso irmão em Cristo. Mas nós vamos sentir ira, e o próprio fato de sentirmos dentro de nós a ira é também um pecado. E nós precisamos do perdão de Deus para com esse pecado. Uma outra questão, falando de sentimentos, que nós podemos observar também, é o amor platônico, por exemplo. Amor platônico é aquele amor obsessivo, é aquele amor excessivo que ele não tem como alvo ou finalidade gerar o bem para outra pessoa,
Mas você certamente conhece um caso, ou até mesmo já passou por isso, de amar alguém excessivamente, ou de ser amado de forma excessiva, e isso certamente gerou mais mal do que bem. Não é desse tipo de sentimento que a palavra de Deus nos encoraja a ter para com o nosso irmão. Mas a Bíblia vai falar do verdadeiro amor, que diferentemente da ira que nós precisamos conter, e quando nós falamos em contenção de ira, nós não estamos falando que você não possa conversar com alguém, por exemplo, sobre o sentimento de ira que há dentro de você. Nós não estamos dizendo isso, mas o que nós estamos falando é da ira que vai contra o irmão. Você precisa conter. O amor, não. O verdadeiro amor da palavra de Deus, esse não. Esse, ao contrário dessa ira, precisa ser externalizado. Ele precisa ser aplicado na vida daqueles que nos rodeiam, na vida dos nossos irmãos, na vida da nossa igreja. É disso que essa carta de Paulo está falando. Então, nos parece, quando nós falamos sobre sentimentos, é que nós precisamos ter discernimento da parte de Deus, sabedoria da parte de Deus para lidar com esses sentimentos. E precisamos buscar de Deus como lidar com os sentimentos que há dentro de cada um de nós. Mas, irmãos, veja, João está falando desse verdadeiro amor. Quando João escreve as suas cartas, principalmente essa primeira, ele escreve por alguns motivos importantes. Primeiro, João escreve para refutar as pregações de pregadores ambulantes que estavam entrando nas igrejas da Ásia Menor e pregando naquelas igrejas falsas doutrinas, falsos ensinamentos, ensinamentos que iam contra a pregação fiel dos apóstolos e também de Jesus. Veja, um desses ensinamentos era que Jesus não tinha um corpo humano. Era que Jesus apenas se parecia com um corpo humano. Porque o que estava sendo pregado ali era um braço do que a gente conhece como gnosticismo. Certamente você já ouviu falar sobre isso. O que estava sendo pregado ali era o docetismo. O que o gnosticismo ensinava? Que a matéria era ruim e que a matéria foi criada por uma parte ruim de Deus ou uma parte imperfeita de Deus. Por isso eles pregavam que a matéria era algo que não vinha da parte de Deus. E eles então davam atenção apenas ao espírito. O docetismo, um braço do gnosticismo, ia além disso. Pregava que Jesus, o Deus que veio até nós, não tinha um corpo humano. Mas ele tinha apenas uma aparência de corpo humano. E isso, irmãos, tinha vários problemas. Por exemplo, em continuação a isso, um outro ensinamento errado que se pregava era que não havia necessidade de a igreja se importar com as necessidades básicas daqueles que receberam Jesus como Senhor e Salvador. Por quê? Jesus não tinha um corpo humano. Então, Jesus não tinha necessidades humanas. Então, aqueles que aceitaram Jesus também não passavam por necessidades humanas. Isso estava sendo pregado naquelas igrejas. João escreve essa carta para refutar tudo isso. Fala, não, irmãos, não é assim. Não é isso que nós ouvimos desde o princípio. Não é essa a pregação da palavra de Deus. Mas isso também tinha um outro agravante. Qual? Era pregado que as pessoas, que os crentes podiam fazer o que quisessem com os seus corpos. Não importava a maneira como os cristãos usavam o seu corpo, se para o bem ou se para o mal, se para a santidade ou se para o pecado, não importa. E por que não importa? Jesus não tinha um corpo. Jesus não se importava com o físico, com o material. João escreve para refutar tudo isso. Prova disso, um pouco antes, se você for ler esta mesma carta, capítulo 2, capítulo 3, você vai ver o apóstolo dizendo que aquele que é nascido de Deus não vive o quê? Pecando. Não usa o seu corpo para o pecado. João estava combatendo toda essa pregação falsa que estava entrando
naquelas igrejas. Então, isso por quê? Em terceiro lugar, um outro motivo que João escreve é para também fazer um teste com aqueles irmãos e comigo e com você hoje. Em que sentido? Como você pode perceber se você é realmente um filho ou filha de Deus? Durante essa carta, o tempo inteiro João usa essa expressão, filhos de Deus. E se você ler, você vai perceber a linguagem de João, que é a linguagem de toda a palavra de Deus, colocando diante de mim e de você um teste. Como saber se eu sou um verdadeiro filho de Deus? João vai falar no capítulo 1 sobre a pessoa de Jesus Cristo. Se você crê em Jesus Cristo como um Deus encarnado, como uma pessoa que veio a esse mundo sem defeito, sem pecado, essa é uma prova. Se você usa o seu corpo para a santidade, se você preserva o seu corpo para a santidade, se você busca a santidade, essa também é uma prova. Mas no capítulo 3, João coloca um outro teste para aqueles irmãos. É o teste do amor aos irmãos, ou entre os irmãos. Como quem diz, você quer saber se você é um verdadeiro cristão? Observe se você tem vivido o amor na igreja local. Se você tem amado o seu irmão, apesar de todas as dificuldades que há nesse mandamento. Mas, irmãos, é colocado nessa manhã diante de mim e de você um teste. E como disse, a Bíblia inteira, ela usa essa linguagem para com os discípulos de Jesus. Por exemplo, se você olhar Jesus falando no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5 ao 7, e pega, por exemplo, as bem-aventuranças, há muitas formas de olhar para as bem-aventuranças. Uma delas é como se elas fossem e são de fato um espelho colocado diante de nós. Como quem diz, isso aqui é ser um cristão. Se você é puro, se você é misericordioso, se você é pobre em espírito, e olhando para isso, você deve observar a sua própria vida. Será que eu estou vivendo dessa forma? Será que eu estou sendo misericordioso, puro, justo? Será que eu tenho fome e sede de justiça? Isso é ser um verdadeiro cristão. Jesus usa esse teste para os seus discípulos. Mas também você vê o Novo Testamento usando esse teste para a igreja como um todo. Você abre a sua Bíblia em Romanos capítulo 8 e você vê ali aquela luta constante entre o espírito e a carne. E você vê o apóstolo Paulo falando, se de fato vocês são de Deus, o Espírito Santo de Deus habita em vocês e vocês vão pender para as coisas do Espírito. Se de fato. É um teste. Mas você vê esse mesmo teste sendo colocado diante de pessoas que nem eram cristãs, nem faziam parte do povo de Deus, nem eram da igreja de Deus. Mateus capítulo 5 tem aquela passagem famosa do tanque de Betesda. Eu tenho certeza que você se lembra dessa passagem. E ali Jesus, num sábado, cura um paralítico. E depois de fazer esse milagre, Jesus anda para continuar o seu ministério e os fariseus e os escribas chegam diante de Jesus. Para quê? Testar Jesus. Para perguntar a Jesus por que é que ele estava curando no sábado. E Jesus desenvolve a conversa e lá para o versículo 35 até o 40, até o final, você vai ver Jesus falando o seguinte: vocês, escribas e fariseus, até leem a Bíblia, e vai dizer a nossa versão que vocês até leem de forma minuciosa. Mas logo depois de Jesus dizer isso, Jesus diz, mas vocês não querem a vida. Eu sou a vida. Eu estou aqui diante de vocês, mas vocês não querem isso. No final do capítulo 5 de Mateus, de João, Jesus vai dizer para esses homens o seguinte: a lei que vocês se baseiam tanto, Moisés, nem precisa condenar vocês. Eu nem preciso condenar vocês. É a própria lei quem vai os condenar. Por quê? Vocês apenas dizem que obedecem os mandamentos, mas vocês não obedecem.
A lei diz que a vida estaria diante de vocês. Eu estou aqui, mas vocês não querem isso. Irmãos, a Bíblia inteira, ela coloca diante de mim e de você esse teste. A Bíblia inteira. Então, olha aí para o verso 10 do nosso capítulo. João capítulo 1, verso 10. E você vai ver esse teste sendo aplicado aqui no nosso texto. Diz assim: assim, pois, podemos identificar quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Olha só a linguagem do texto. Assim, pois, é dessa maneira que nós vamos identificar quem é filho de Deus e quem não é filho de Deus. De que maneira, João? Ele responde: quem não pratica a justiça e não ama seus irmãos, não pertence a Deus. É o teste colocado diante de mim e de você. Então, o que eu queria que você gravasse nessa manhã é o seguinte: o amor aos irmãos é sim um grande teste para que possamos olhar para a nossa própria vida e perceber se nós estamos vivendo ou não como filhos e filhas de Deus. Poderíamos resumir isso numa única pergunta: quer saber se você é um cristão de fato e de verdade? Além de tudo que você já ouviu aqui durante esse mês, oração, vida discipular, como você cuida da sua casa, observe se você está amando o seu irmão. Observe se você tem desenvolvido o amor mútuo na igreja local. E nós veremos isso em alguns pontos. O primeiro é a ordem de amar. Segundo, como nós devemos amar os nossos irmãos. E por fim, nós veremos a relação entre o amor e a oração. A relação entre o amor aos irmãos e o nosso relacionamento com o Senhor. Olha para o seu texto aí, do verso 11 até o verso 15, nós temos a ordem de Deus, que nós precisamos amar os nossos irmãos. O amor aos irmãos de fé sempre fez parte da pregação fiel do verdadeiro evangelho. Você encontra isso em vários textos na palavra de Deus. Tiago capítulo 8, verso 2, João 15, 12, Mateus 5, do 43 ao 44, Efésios. Muitos textos vão mostrar o amor aos irmãos como uma ordem. Uma ordem. Olha para o verso 11, ele diz assim: esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio. Que mensagem é esta? Que amemos uns aos outros. Irmãos, aqui a gente vê algumas coisas interessantes. Primeiro, é que o amor aos irmãos é um ensino da palavra de Deus. Veja, se é um ensino, isso significa que nós precisamos aprender a fazer isso. E a também aprender como fazer isso. Vamos ver mais à frente. Se é um ensino, nós precisamos ser ensinados a fazer isso. Devemos aprender. Mas também é uma ordem. Isso significa que nós não podemos descumprir esse mandamento da palavra de Deus, senão estaremos pecando contra o Senhor. Quando deixamos de amar os nossos irmãos uns aos outros, como quando deixamos o amor mútuo da congregação, nós estamos falhando contra o mandamento direto da palavra de Deus, porque amando uns aos outros, nós iremos mostrar ao mundo, iremos mostrar uns aos outros que nós somos discípulos de Jesus Cristo. Foi o próprio Jesus quem disse isso. Por exemplo, em João capítulo 13, o verso 34, o verso 35, agora o Evangelho de João, vai dizer assim: por isso, agora lhes dou um novo mandamento, uma nova ordem, uma nova lei. Amem uns aos outros, assim como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Verso 35, seu amor pelos outros provará ao mundo que vocês são meus discípulos. Nós precisamos obedecer à ordem de amar, irmãos. É um mandamento. Veja, outra coisa que nós aprendemos aqui nesse trecho é do verso 12 e o verso 13, que nós vemos aqui o contraste entre aqueles que são de Deus e o mundo, entre aqueles que obedecem à ordem de amar e aqueles que são do mundo. Veja o verso 12.
Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e assassinou o seu irmão. E por que o assassinou? Porque Caim praticava o mal e seu irmão praticava a justiça. Portanto, meus irmãos, não se surpreendam se o mundo os odiar. Veja, a história do mundo sempre foi marcada, desde Adão e Eva, por um grande conflito entre o bem e o mal. Desde Adão e Eva, o mundo é marcado por um grande conflito entre aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. Entre aquilo que representa a Deus e aquilo que não representa a Deus. Desde quando o pecado entrou no mundo, é assim que o mundo é marcado. A história de Caim e Abel é usada aqui nesse texto para mostrar esse grande conflito. Mas, mais ainda, para mostrar também que aqueles que não obedecem ao ensinamento e à ordem de amar, não fazem parte do reino de Deus, ou estão em desobediência a Deus, para mostrar que aqueles que fazem parte do povo de Deus, eles recebem o ensinamento e eles obedecem à ordem de amar. É por isso que essa história está inserida aqui. Veja, Caim usou de ódio para com o seu irmão. Caim não usou de amor. Ele representava o maligno. Ele representava aquele que, como já ouvimos aqui, era da descendência da serpente. Não representava a descendência da mulher. Os que representam a Deus ou o povo de Deus são aqueles que usam de amor para com o seu irmão. São aqueles que obedecem ao ensinamento de amar. A grande questão aqui, irmãos, é que Caim, com a sua atitude de ódio contra o irmão, mostrou que não era de Deus. O desafio para nós aqui nessa manhã é ir contra isso. É amar o nosso irmão, amar aquele que está do nosso lado, para que assim, como acabamos de ler, nós possamos mostrar ao mundo que nós somos verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. Exercendo o amor aos irmãos, nós vamos dar testemunho entre o próprio povo de Deus, que nós fazemos parte do povo de Deus, amando os nossos irmãos, recebendo o ensinamento e obedecendo a ordem de amar. É assim que nós mostramos de que lado nós estamos. Mas também, nesse trecho, nós vemos que o amor aos irmãos, por outro lado, vai mostrar que nós temos dentro de nós a vida eterna. Irmãos, isso é maravilhoso. Isso é consolador aos nossos corações. O fato de você exercer um amor ao seu próximo mostra que há dentro de você a vida eterna. É a própria palavra de Deus que fala isso. Olha para o verso 14, o verso 5. Se amamos nossos irmãos, significa que passamos de onde? Da morte para a vida. Se exercemos o amor, nós estamos demonstrando para nós mesmos até que há dentro de nós a vida eterna. Olha o verso 15, quem odeia o seu irmão já é assassino. E vocês sabem que um assassino, ou alguém que usa de ódio para com o seu irmão, porque nós citamos aqui o Sermão do Monte, e vai dizer o próprio Jesus nesse sermão, que você não precisa cometer um assassinato. Basta você odiar o seu irmão, e você já cometeu um assassinato contra aquela pessoa. É disso que João está tratando aqui. O fato de você odiar já mostra que você é como Caim. Não pertence ao povo de Deus, não representa a Deus. Irmãos, isso é muito sério. Por isso que nós precisamos entender o que é o amor verdadeiro. Porque não é apenas, como vai dizer aqui, sair falando que ama o próximo ou o irmão. Não. São medidas sendo tomadas, como veremos. Irmão, quando nós amamos o nosso próximo, o nosso irmão, nós mostramos que nós estamos seguindo o exemplo do próprio Deus, daquele que nos amou primeiro. Nós estamos seguindo o exemplo do próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, que em amor se entregou na cruz do Calvário por causa dos nossos pecados. Quando nós amamos o nosso irmão,
nós mostramos que temos dentro de nós a vida eterna. E nada pode arrancar isso de nós. Louvado seja o nosso Deus por isso. O amor e o ódio, o bem e o mal, o certo e o errado, sempre serão aquilo que vai diferenciar o povo de Deus do mundo. Porque desde o pecado há essa constante guerra, há esse constante conflito, porque os filhos de Deus escolhem amar. Os filhos de Deus escolhem fazer o bem, não apenas querer que o outro fique bem, mas eles escolhem fazer o bem. Não são como Caim, que sentiu ódio, nutriu ódio e fez o que era mal. Os filhos de Deus procuram fazer o que é correto diante de Deus. Então, como saber se sou verdadeiramente um filho ou uma filha de Deus? Os que são filhos de Deus recebem o ensinamento e obedecem à ordem de amar uns aos outros. Mas em segundo lugar também, os filhos de Deus, eles exercem o amor verdadeiro. O verso 16 até o verso 20 vai nos mostrar como fazer isso. Pastor, tudo bem, eu recebo o ensinamento, eu quero obedecer essa ordem. Como eu amo meu irmão? O verso 16 ao 20 nos ensina, porque amar o nosso irmão é uma decisão que nós precisamos tomar. Isso é amar o nosso irmão. Isso significa que nós precisamos escolher, não temos escolha, na verdade, amar aquele que está do nosso lado. É uma decisão que nós tomamos. Olha para o verso 16. Sabemos o que é o amor, porque Jesus, ele deu a sua vida por nós. Portanto, também devemos dar a nossa vida aos nossos irmãos. Irmãos, isso não é algo que vai naturalmente brotar dentro de nós, mas porque nós estamos firmados em Jesus, mas porque nós recebemos a vida eterna, nós tomamos a decisão de amar o nosso irmão. E assim, a semelhança daquilo que o próprio Jesus fez, Deus, ele tomou em si a decisão de amar o seu povo. E por causa dessa decisão tomada, ele entregou seu próprio filho para morrer na cruz do Calvário por causa dos nossos pecados. Jesus também, o Filho de Deus, ele decidiu nos amar. E por causa dessa decisão, ele se entregou na cruz do Calvário por causa dos nossos pecados. É uma decisão que nós tomamos de amar aquele que Deus colocou do nosso lado. Veja, o amor mútuo entre os irmãos não pode, talvez, exigir medidas como essa de Deus, por exemplo, de entregar uma outra pessoa. Talvez o amor mútuo entre nós não vai exigir medidas ao ponto de você morrer por causa de uma outra pessoa. Mas o ponto aqui é, Deus decidiu amar, Jesus decidiu amar. E o que eles fizeram para mostrar esse amor? Eles tomaram medidas a favor daqueles que estavam passando por necessidade. Quem estava em necessidade? Eu e você. Nós éramos os necessitados e Deus entregou seu Filho em amor. Cristo se entregou em amor por causa dos nossos pecados e sanou as nossas necessidades. Então, nós também precisamos fazer a mesma coisa, tomar a decisão de amar o nosso irmão e tomar medidas que vão sanar a necessidade do nosso irmão. Pastor, que medidas são essas? O texto nos mostra. Verso 18, verso 17 e o verso 18. Olha só o que diz. Se alguém tem recursos suficientes para viver bem e vê um irmão em necessidade, mas não mostra compaixão, como pode estar nele o amor de Deus? Como que eu amo meu irmão? É colocando à disposição do meu irmão aquilo que Deus me deu. É colocando diante do meu irmão, para sanar a necessidade dele, aquilo que Deus usou para me suprir. Aquilo que Deus colocou a meu favor, à minha disposição, eu pego isso e também coloco à disposição do meu irmão.
Aqui o texto vai usar a linguagem dos recursos financeiros, porque naquela igreja havia pessoas passando necessidades. E como você já aprendeu, a pregação que estava sendo pregada naquela igreja era que não, isso não existe aqui dentro. Irmãos, isso existe sim. Há irmãos nossos passando por lutas, por dificuldades financeiras até, e nós precisamos nos colocar à disposição. Deus abençoou você com sabedoria, você é uma pessoa sábia, coloque isso à disposição do seu irmão, ajude o seu irmão com bons conselhos, com boas palavras. Deus abençoou você com oportunidades, coloque isso à disposição da sua igreja, como vimos aqui no grupo da igreja na semana passada, se não me falha a memória. Irmãos, eu tenho uma vaga de emprego disponível, quem aqui precisa disso? E a gente vê a movimentação, a gente vê o amor sendo gerado e praticado na vida da igreja. Deus deu isso para você, coloque isso diante dos seus irmãos. Deus deu recursos financeiros para você, meu irmão, no nome de Jesus. Use isso, como diz o texto, para que você possa viver bem, sim. Mas se você não coloca isso à disposição da sua igreja, dos seus irmãos, como diz o nosso texto, como pode estar dentro o amor de Deus? São medidas sendo tomadas, são coisas práticas sendo feitas para sanar a necessidade dos nossos irmãos. O que é esperado dos cristãos é que eles amem uns aos outros. Como nós fazemos isso? Quando nós vamos em direção ao nosso irmão e perguntamos, meu irmão, qual é a sua necessidade? Do que você precisa? Será que eu posso te ajudar? É assim que nós amamos o nosso irmão. Ou seja, como o próprio João diz aqui no texto, não é apenas de falácia, não é apenas da boca para fora, mas são medidas sendo tomadas para sanar as necessidades mais básicas daqueles que Deus colocou diante de nós. Isso é amor. É assim que nós amamos o nosso irmão. É assim que nós mostramos que somos de Deus. Quando colocamos adiante dos irmãos aquilo que Deus nos colocou. Mas uma outra coisa nesse trecho, João diz ainda que o amor aos irmãos é uma das maneiras como nós podemos nos achegar diante de Deus com a nossa consciência tranquila. Tranquila de quê? De que nós ouvimos o ensinamento e estamos obedecendo a ordem de amar. Se você não cumpre esse mandamento, não há como você chegar diante de Deus com a consciência tranquila. Vamos ler esse texto, olha o verso 19 e o verso 20, aí do nosso texto. Com isso, e olha a linguagem do teste novamente, com isso saberemos quem pertence à verdade e nos tranquilizaremos quando estivermos diante de Deus. Olha o verso 20. E ainda que a consciência nos condene, Deus é maior que a nossa consciência e sabe de todas as coisas. Amém? Tem duas formas da gente olhar para esse verso 20, principalmente. A primeira é, se a nossa consciência nos acusar de que nós não estamos cumprindo o mandamento de amar, uma vez que nós estamos cumprindo o mandamento de amar, nós podemos ficar com a consciência tranquila, porque Deus conhece todas as coisas, o nosso coração, a nossa consciência, as nossas ações, e Ele sabe que nós estamos praticando o mandamento. Então, nada nos condena. Essa é uma forma. Mas uma outra forma de interpretar esse texto é que se nós não cumprimos o mandamento de amar os nossos irmãos, e mesmo assim falamos que estamos cumprindo, a nossa consciência vai nos acusar. E mais ainda, Deus é maior que a nossa consciência, portanto, a acusação de Deus será bem maior que a acusação da nossa consciência. São duas possíveis formas de olhar para esse verso 20. Abra sua Bíblia, por favor, em Deuteronômio capítulo 15, o verso 7 até o verso 9. Quando nós olhamos para esse verso 20, à luz desse texto de Deuteronômio, nós podemos perceber a direção que o texto está indo. Deuteronômio 15,
o verso 7 até o verso 9. Olha só o que diz. Se contudo houver um israelita pobre em suas cidades, quando chegarem à terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá, não endureçam o coração e não fechem a mão para ele. A linguagem é a mesma, amor aos irmãos. Continua, ao contrário, sejam generosos e emprestem-lhe o que for necessário. Não sejam mesquinhos, nem se recusem a emprestar a alguém só porque o ano do cancelamento das dívidas está próximo. Olha esse trecho. Se vocês se recusarem a fornecer o empréstimo e a pessoa necessitada clamar ao Senhor, vocês serão considerados culpados de pecado. Continua, deem aos pobres com generosidade e não com má vontade, pois o Senhor, seu Deus, os abençoará em tudo que fizerem. Sempre haverá pobres na terra, por isso, ordeno que compartilhem seus bens generosamente com os pobres e com os outros necessitados da terra. Veja, irmãos, o que nós podemos tirar de lição desse verso 20? Nós sabemos quando realmente nós estamos cumprindo o mandamento de amar os nossos irmãos. Você sabe quando você exerce o amor colocando à disposição aquilo que Deus te deu. Mas a gente também sabe quando nós só falamos da boca para fora que amamos. A nossa consciência nos acusa, e como diz Deuteronômio, Deus nos acusa de pecado quando negamos aos nossos irmãos. O fato é, quando você pratica o amor com generosidade, com bondade, nada pode te acusar. A sua consciência não pode te acusar, do contrário. Como saber se sou verdadeiramente um filho ou filha de Deus? João nos responderia nesse ponto com uma outra pergunta. Você tem tomado medidas práticas para sanar a necessidade do seu irmão? Por fim, a relação entre o amor e a oração. Irmãos, o verso 21 e o verso 22 vem em uma continuação aos versos anteriores. Vai dizer assim: amados, se a consciência não nos condena, podemos ir a Deus com total confiança e dele receberemos tudo o que pedirmos. Por quê? Pois lhe obedecemos e fazemos o que lhe agrada. Um assunto recorrente em toda a palavra de Deus, principalmente no Novo Testamento, é que as nossas orações, elas serão atendidas por Deus. Amém? Deus atende a nossa oração. Então, quando você orar, meu irmão, eu quero te encorajar a orar crendo que Deus está ouvindo e, mais ainda, crendo que Deus irá responder a sua oração. A grande questão é, quando é que Deus irá responder a nossa oração? A resposta que esse texto nos dá, e todo o Novo Testamento vai nos dar, é quando os nossos desejos, quando os nossos pensamentos, quando o nosso coração, as nossas vontades, elas estiverem em constante comunhão com a vontade de Deus, com os desejos de Deus e com aquilo que Deus faz. Então veja, nossos desejos, eles precisam estar em perfeita harmonia. Em muitos lugares do Novo Testamento, a palavra de Deus vai deixar isso claro. Tiago vai falar isso. Outros apóstolos vão dizer a mesma coisa. E quando é que eu e você nós poderemos chegar diante de Deus e pedir, como diz a palavra de Deus, qualquer coisa? Quando a minha consciência não me acusa de que eu não estou amando o meu irmão, ou de que eu não estou descumprindo o mandamento. Irmãos, a nossa intimidade com Deus, nosso relacionamento com Deus, ele vai ser mais estreitado, por assim dizer, quando nós obedecemos o mandamento do Senhor, todos eles, o de amar também. A sua oração, ela será recebida por Deus e respondida por Deus quando você orar de acordo com a vontade de Deus. Quando é que você vai orar de acordo com a vontade de Deus? Quando ou se dentro de você
a vida eterna habitar. Quando é que você vai ter a certeza que você vai ter a vida eterna? Quando você obedecer os mandamentos de Deus e nada te acusar. Veja, Jesus mostrou isso para mim e para você com a própria vida dele. Em João capítulo 11, Jesus ressuscita Lázaro. E lá Jesus faz uma oração, como sempre foi, antes de um milagre. E Jesus agradece a Deus porque Deus sempre ouviu e ouve as orações de Jesus. E veja, lá é dito o porquê que Deus sempre ouviu as orações de Jesus, porque a vida de Jesus foi fazer a vontade daquele que tinha o enviado. Por isso Jesus tinha certeza que Deus iria ouvir a oração. Jesus, em João 14, encoraja os seus discípulos a chegarem diante de Deus e pedirem qualquer coisa para Jesus, e Deus iria conceder. Por quê? Porque a vida deles tinha que ser uma vida que sempre mostrava a glória de Deus, que sempre mostrava a vontade de Deus. Veja, irmãos, a confiança que Jesus tinha ao orar a Deus. Veja a confiança que Jesus queria que os seus discípulos tivessem ao orar ao Senhor. É a mesma confiança que o nosso Deus quer que eu e você nós tenhamos hoje, quando nós oramos ao Senhor. A confiança de que a nossa vida recebe os ensinamentos de Jesus e obedece os mandamentos de Jesus. Assim poderemos chegar diante de Deus. Então, se tivermos essa certeza que a nossa vida está alinhada à vida de Deus, aos desejos de Deus, irmãos, não há nada que o Senhor nos negue. Porque, como disse João, qual é a oração que Deus responde? A oração daquele que agrada ao Senhor. Qual é o coração que agrada ao Senhor? O coração ensinável, que ouve os ensinamentos, recebe os ensinamentos, e o coração que obedece a esses ensinamentos. Deus ordena que amemos uns aos outros em Cristo, como Cristo amou e ensinou. E Ele também nos ensina como fazer isso. Irmãos, João termina o capítulo 3, mais uma vez, mostrando esse grande teste da vida cristã, da veracidade da vida cristã. Ele também nos lembra da pessoa de Cristo. Este é o grande mandamento, que vocês creiam na pessoa de Cristo e que vocês amem uns aos outros. Então, ele finaliza mostrando que há uma profunda relação entre Jesus, a pessoa de Jesus, e entre o verdadeiro discípulo de Jesus. Eu acho lindo como João termina, olha só aí para o verso 24. Aqueles que obedecem a seus mandamentos, ou seja, os verdadeiros discípulos, permanecem nele, em Jesus. E ele, Jesus, permanece neles, nos verdadeiros discípulos de Jesus. E o Espírito Santo é quem vai conduzindo e confirmando todo esse relacionamento verdadeiro entre o verdadeiro discípulo e a pessoa de Jesus Cristo. Irmãos, ao falarmos sobre vida cristã, é necessário lembrarmos da nossa vida de oração. É necessário lembrarmos da forma como nós discipulamos a outra pessoa. É necessário lembrarmos de como nós cuidamos do nosso lar. Mas é importantíssimo a gente olhar para essa grande prova de vida cristã, que é o amor mútuo, é o amor entre a igreja, na comunhão dos santos, porque isso é uma grande prova de que nós somos ou não verdadeiros filhos de Deus. Algumas coisas para a gente praticar. Primeiro, faça uma autoanálise nessa manhã e veja se você tem obedecido ao ensinamento de amar o seu irmão. Como disse, olhe para a sua própria vida e veja se você tem se colocado à disposição desse irmão que está do seu lado, mesmo com todas as dificuldades que o amor vai nos trazer. Sim, não é fácil. Não foi fácil para Jesus entregar a sua vida,
Não foi fácil para Deus nos amar, por assim dizer. Nunca vai ser fácil. Mas você tem colocado a sua vida diante dos seus irmãos em amor? Analise isso nessa manhã. Segundo, se você tem nutrido o sentimento de ira, de rancor contra o seu irmão em Cristo, meu irmão, no nome de Jesus, procure ele ainda nessa manhã e se reconcilie com ele, peça perdão. Se você não sabe por onde começar, converse com um de seus pastores. Pastor, eu preciso me reconciliar com meu irmão, me ajude, me aconselhe. E certamente a igreja vai te conduzir, os pastores vão te conduzir a como fazer isso. Mas procure não nutrir ira, ódio contra o seu irmão, porque nós aprendemos aqui com a vida de Caim, o que isso mostra a respeito de nós. Como vai dizer o Salmo 133, como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. É muito bom. Terceiro, ore para que Deus envie pessoas necessitadas, para que você possa sanar as necessidades do seu irmão. Peça a Deus. Não fique apenas recebendo o ensinamento, não fique apenas... Não, Senhor, mande até mim aqueles que estão passando por necessidade, que eu posso ser usado para sanar essa necessidade. Peça a Deus, irmãos, em oração. Peça a Deus oportunidades para amar de verdade o seu irmão. Agora, depois de fazer essa oração, separe dos seus recursos financeiros, separe daquilo que Deus te deu, para que você possa abençoar de fato e de verdade o seu irmão. Sabe por quê? Ontem eu conversava com o cunhado do Mateus, e ele dizia que ele estava orando pelos vizinhos dele. E eu disse, então se prepare, porque os seus vizinhos vão chegar até você. E ele já pôde contar um testemunho de um vizinho dele, e ele pôde testemunhar ali do amor do Evangelho. Ou seja, se você fizer a oração, Senhor, o Senhor me deu recursos, o Senhor me deu oportunidades, o Senhor me deu sabedoria, mande pessoas que precisam disso, para que eu possa ser bênção na vida dessas pessoas. O Senhor vai enviar. E você precisa estar pronto a ajudar. Pronto a ajudar. Então se organize para isso. Minha oração, irmãos, é para que a nossa igreja ame uns aos outros. Não da boca para fora, não. Mas que nós venhamos amar o nosso irmão de fato e de verdade, nos colocando à disposição com amor sacrificial, porque o amor exige sacrifício. Assim como Moisés, ao pastorear o povo de Deus no passado, disse que ele preferiria morrer para que o povo dele pudesse ser liberto. Assim como Paulo amou a sua igreja ao ponto de dizer: eu prefiro ser condenado ao inferno para que a minha igreja seja salva. Assim como Jesus Cristo nos amou, entregando na cruz do Calvário o seu próprio corpo para morrer por causa dos nossos pecados, que nós venhamos também nos colocar em sacrifício, em amor, em disposição aos nossos irmãos. Porque, irmãos, afinal, o que éramos, senão um monte de necessitados, que precisávamos da graça, do cuidado e do amor de Deus. E Deus entregou o seu Filho para sanar todas as nossas necessidades. E que assim nós nos coloquemos também diante dos nossos irmãos. Amém?